cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças e segregação, para que o mundo creia que o Pai o enviou, sejamos um amor. Queridos irmãos, graça e paz a todos, bom dia, nessa linda manhã de domingo, dia 20/9 de 2020. Iniciamos nossa escola dominical com o Salmo de número 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade, compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderes graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nessa manhã de domingo, nós devemos estar alegres, contentes, por estarmos em comunhão com o nosso Deus, comunhão com nossos irmãos, dessa forma online, cada um ao seu lar, mas desfrutando da graça de Deus. E muito mais hoje, porque hoje é um domingo ainda especial, um domingo onde nós comemoramos o dia da escola dominical. Um dia onde um casal veio para o Brasil e implantou a escola dominical. Vamos saber um pouco mais disso daqui a pouco. Mas vamos iniciar a nossa escola desta manhã com uma oração de agradecimento. E para essa oração, eu convido a nossa irmã Vera Herzog, que nos eleve a Deus. Oremos. Oremos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por tudo que tu tem nos dado, perdoa as minhas faltas, meus pecados, porque somos pequeninos diante de ti e fazemos muitas coisas que não te agradam, é por isso que te pedimos perdão, ó Pai. Mas também, Senhor, quero te colocar no trono da tua graça a nossa escola dominical, que ela seja dirigida por professor através do teu Espírito Santo, que a gente possa, Senhor, ouvir e pôr em prática a cada dia da nossa vida. Abençoa cada irmão que assistir essa aula, que tu possa estar derramando chuvas de bênçãos incontáveis sobre as suas vidas. E abençoa também, Senhor, o nosso pastor que se encontra com a Covid lá, em suspeita, que tudo possa ser apenas uma suspeita, Senhor, porque tu está no controle de tudo. Abençoa cada criança, cada irmão, e que tu possa, Senhor, estar dando sabedoria do alto para podermos dirigir as nossas vidas. É o que nós pedimos e já te agradecendo, sendo, Senhor, que nós possamos ficar no dia de hoje debaixo da tua graça e do teu amor. É o que nós pedimos, te agradecendo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Irmãos, abramos nossas Bíblias também agora no Salmo de número 133. E ouçamos essa leitura que será ministrada aí pela nossa irmã Gláucia. Leitura do Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Como disse, hoje nós comemoramos o dia da escola dominical e vamos entoar aí o hino de número 350, Fonte da Celeste Vida. É um hino que trata do aprendizado que temos na escola dominical. Vamos louvar ao nosso Deus com o hino de número 350.
na vida eterna nos vieste conceder, nos vieste conceder. Ao abrirmos o teu livro, dele emane a luz dos céus, esclarece todo engano e dos erros livra os teus. Ilumina, ilumina nossas almas, grande Deus, nossas almas, grande Deus. Na leitura desta Bíblia, dá-nos gozo, ó Senhor, tendo pelo teu ensino comunhão em santo amor. Exultamos, exultamos, entoando teu louvor, entoando teu louvor. Pelo estudo da palavra, aprendemos de Jesus. Ó, concede os belos frutos que esta instrução produz. E gozamos alegria, vida e luz. Alegria, vida e luz. Amém. Irmãos, vamos agora ter um momento especial aí, onde a equipe de louvor apresentou para nós, está apresentando para nós um cântico especial nessa manhã de domingo. Vamos louvar a Deus através da nossa equipe de louvor. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação e com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. A lição dessa manhã, vamos falar também sobre a escola dominical, e para essa lição nós convidamos aí o nosso reverendo Alexandre, que nos fará a leitura bíblica
e também ministrará a lição para a nossa edificação nessa manhã. Ouçamos o que Deus tem para nossas vidas nessa manhã. Bom dia, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do nosso bom Deus seja com cada um nessa manhã em que temos a nossa escola bíblica dominical. Nós não daremos continuidade na lição, pois hoje um dia especial, dia da escola bíblica dominical, e nós vamos fazer a leitura no livro de Atos, no capítulo 17, os versículos 10, 11 e 12, que diz assim: E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Amém. Graças a Deus pela palavra do Senhor. E a escolha desse texto foi porque está ligado à data de hoje, o dia da escola bíblica dominical. Foi uma escola bíblica dominical que, ouvindo acerca desse texto, que Deus colocou em meu coração, despertou em meu coração o serviço para o ministério pastoral. Foi na cidade de Cordeirópolis, na Igreja Assembleia de Deus, em uma escola bíblica dominical. Estava lá como professora a filha do pastor, contando a história das viagens missionárias do apóstolo Paulo. E eu me recordo que ao ouvir a história, me veio ao coração: quando eu crescer, eu quero fazer igual a Paulo, proclamar o Evangelho. Então, esse texto foi o texto que gravou em meu coração e despertou então em meu coração a seguir proclamando o Evangelho de Cristo. Não somente por isso, mas esse texto também nos traz inúmeros ensinamentos com relação ao estudo da palavra, e nós vamos ver brevemente acerca desses princípios contidos aqui na palavra do Senhor. Olhando então primeiramente ao versículo 10, que apresenta aqui o contexto geral em que está inserido essa perícope, que diz que durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Aqui nós estamos na segunda viagem missionária que o apóstolo Paulo, juntamente com sua equipe, aqui é citado Silas, e nos versículos 14 e 15 é citado também Timóteo, que também fazia parte da equipe missionária, bem como outros. E quando chegavam a uma cidade, era comum procurarem uma sinagoga. No início do capítulo 17, diz que quando chegaram em Tessalônica, procuraram uma sinagoga e, segundo o costume, foram lá conversar acerca das Sagradas Escrituras. Estudar as Sagradas Escrituras, que é
o objetivo da escola bíblica dominical, estudar as Sagradas Escrituras. Mas aqui há um apontamento do contexto geral em que o apóstolo Paulo e Silas foram encaminhados para Bereia, porque havia uma perseguição. O versículo 11 diz que os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. O que havia acontecido em Tessalônica? No versículo 5 é apresentado que os judeus estavam com inveja daquilo que o apóstolo Paulo e Silas estavam fazendo, ensinando acerca das Escrituras, acerca de Cristo, que era Jesus e que era necessário que Jesus padecesse, que tivesse morrido na cruz e ressuscitado estava. Então, quando Paulo e Silas demonstram isso nas Escrituras e muitos começam a se converter à fé cristã, os judeus se movem de inveja e juntam-se com maus homens, homens dentre a malandragem, e provocam um tumulto na cidade de Tessalônica. Indo à casa de Jason, que era um cristão que já tinha abraçado a fé e que tinha hospedado os irmãos, o apóstolo Paulo e a equipe missionária. Então, os de Tessalônica eram apresentados como esses que causam tumulto, que perseguem, que apresentam calúnias e fazem difamação e apresentam testemunho falso, que se ajuntam com maus homens. Então, para o povo de Bereia ser mais nobre não era uma tarefa muito difícil, mas a nobreza dos bereanos não está ligada na referência da maldade dos de Tessalônica, mas sim no que diz o versículo 11, eles receberam a palavra com avidez. Receber a palavra com avidez. Essa expressão, ela traz um indicativo do que o missionário Ronaldo Lindório, o reverendo Ronaldo Lindório, apresenta como o povo de Concombas, na África, recebeu os exemplares da Bíblia. O reverendo Ronaldo Lindório, também um antropólogo, ele visitou tribos na África e tem até o livro Concombas, e ele então conhece a cultura, o idioma, que era um dialeto somente falado, e aí então ele vai e escreve o Novo Testamento no idioma dos Concombas, ou parte do Novo Testamento. E quando ele apresenta exemplares da Bíblia para aquele povo então, quando vai chegando a Bíblia, eles começam a chorar, começam a se alegrar e começam a ter um cuidado para que a Bíblia não caísse, porque era a palavra sagrada que agora eles tinham. Receber a palavra com avidez também pode ser apresentado como um vídeo recentemente circulado de um local que não é apresentado exatamente o local, por ser um país em que o evangelho é proibido. Então é apresentado algumas pessoas que, ao receber a palavra, começam a chorar, começam a abraçar a palavra e começam a beijar a palavra, e não num sentido de dar ao livro em si, ao papel, ao material,
um valor a mais do que ele possa ter, mas sim ligando ao conteúdo existente na Sagrada Escritura. Receber com avidez a palavra é ter o desejo de ouvir, de aprender a palavra. Esse recebimento com avidez é o recebimento da corça que suspira por águas, eu estou sedento por ouvir a palavra, eu quero o quanto antes receber os ensinos, ler os ensinos contidos na palavra do Senhor. Já compartilhei uma ocasião que criei um hábito de quando estou fazendo a leitura de alguma literatura, e geralmente é teológica, eu paro quando algo me salta aos olhos, me salta aos ouvidos, me atravessa, eu paro a leitura e coloco a parte assim bem no coração, faço uma oração de gratidão por aquela leitura que fiz. E eu faço isso quando estou ou no gabinete pastoral, ou em casa, ou até mesmo em um momento eu já me vi lendo a Bíblia na rodoviária e aí Deus tocou tão forte ao meu coração que eu tive que parar e colocar a palavra no peito, assim, agradecer a Deus por aquela palavra. E algumas pessoas que estavam ao redor não estavam entendendo muito o que estava acontecendo, mas ali estava a expressão da minha avidez por receber de Deus ensinos sagrados. O povo bereano recebia a palavra com avidez. Receber a palavra com avidez, um ensino que devemos praticar e transmitir também para outros, para as outras gerações. Receber a palavra com sede. Uma outra característica do povo de Bereia é que examinavam as Escrituras para ver se o que o apóstolo Paulo estava falando de fato era assim. Examinavam as Escrituras e naquela época só tinha a lei, os salmos e os profetas. Os salmos estavam mais relacionados aos cânticos, às expressões de gratidão a Deus, de lamento. Então, onde se falava também de Cristo, mas buscava-se na lei e de forma especial nos profetas que anunciavam o Messias. Então, o povo bereano examinava os profetas para ver se aquilo que o apóstolo Paulo estava falando acerca do Messias de fato era daquela forma. Curiosamente, Jesus, no Evangelho de João está registrado que Jesus disse: examine as Escrituras, pois nelas encontrarão acerca de mim e também elas testificam acerca de mim, acerca de Jesus, e nelas obterão também ensinos acerca da vida eterna. Examinar as Escrituras é o olhar minucioso. Além de buscar com avidez, de ansiar, de esperar pela palavra, também o ensino aqui é o exame minucioso, detalhado, e não é o estudo teológico da teologia sistemática, que é muito bom, mas aqui ainda não existia a teologia sistemática. Aqui era a leitura meditativa na palavra, era leitura minuciosa,
a leitura, a releitura, até chegar a decorar de tanto ler a palavra e desvendando pela ação do Santo Espírito tudo aquilo que Deus revela na palavra acerca de Cristo, acerca da ação de Deus no nosso viver. E ainda no versículo 11 diz que eles buscavam com avidez a palavra, examinavam as Escrituras de forma minuciosa e faziam isso não só aos domingos, não só a 1 ou 2 dias na semana, mas faziam isso todos os dias. Alimentação. A alimentação, temos refeição pela manhã, quando não fazemos jejum, na hora do almoço, depois à tarde, mais um chá da tarde, o jantar, e ainda à noite, às vezes, mais uma alimentação, uma refeição mais leve, mas ainda tem a refeição. 4 refeições no mínimo, 5. E infelizmente, às vezes até mais, e em quantidades. A alimentação para o corpo físico é necessário, assim também como é necessária a alimentação espiritual, e essa se dá pela leitura da palavra. Ler a palavra é se alimentar dos ensinos sagrados contidos na palavra. Ler diariamente a palavra, examiná-la minuciosamente, fazer o estudo da palavra. A consequência disso é apresentada no versículo 12. Concluindo então, muitos creram. E muitos de mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. No capítulo 16 já há o relato da conversão de Lídia, uma mulher grega vendedora, uma comerciante, vendedora de tecidos caros. E é por ouvir a palavra, por ser agraciada pela iluminação do Santo Espírito, que ela entende a palavra. Ela se converte, ela abraça a fé cristã. Quando há o exame da palavra, quando há essa busca por avidez, o resultado é que muitos creem. Pelo testemunho, pela proclamação da palavra, pela vivência da palavra, gera, a partir dessa ação da igreja, gera testemunho e a ação do Santo Espírito alcançando com graça e com misericórdia a muitos que também vêm a crer. De toda classe social, de gênero, homem, mulher, de alta posição, de culturas diferentes, gregas, os judeus abraçando a fé. O resultado da busca pela palavra, do exame na palavra, o resultado da alimentação contínua da palavra é aumento da fé, aumento daqueles que creem, aumento e alcance de pessoas das mais variadas classes sociais, das mais variadas etnias, das mais variadas possíveis. A igreja, quando comemora a escola bíblica dominical, comemora essa busca pela palavra.
E isso já existe desde o início, tá? Dos primeiros momentos da igreja, no livro de Atos, como estamos lendo. Há, infelizmente, um período de distanciamento, de enfraquecimento, mas Deus preservou para si aqueles que continuavam buscando a palavra, a ponto de, depois de tantos séculos, no século XVI, há um despertamento e vem a Reforma Protestante e a afirmação de que é somente pela Escritura que nós temos a revelação dos propósitos e desígnios de Deus. É também a partir dessa mente, dessa cosmovisão reformada que se inicia na Inglaterra através de um cristão a escola bíblica, que começa com cuidados educacionais com crianças da Inglaterra, depois se estende para a educação cristã religiosa com a metodista e depois chega aqui no Brasil. Simonton realiza a escola bíblica dominical e essa metodologia para estudar a palavra está ainda presente nos dias de hoje, que aponta para um princípio: estudar a palavra. Não podemos fazer isso presencialmente, no prédio da igreja, mas podemos e devemos fazer em cada lar. Estudar a palavra, examinar e fazer isso não só aos domingos, mas todos os dias, para a honra e glória do nome do nosso Deus e para a edificação nossa, da nossa família, das gerações vindouras e para que outros possam ser também agraciados e abençoados através da nossa vida de prática da palavra, proclamando a palavra. Deus assim abençoe a todos nós nessa busca, com avidez pela palavra, examinando constantemente a palavra, gerando assim fé, gerando assim testemunho da graça e do amor de Deus. Agora seguirá um breve vídeo da história da Escola Bíblica Dominical. Que Deus assim abençoe a todos nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, Deus ricamente a nossa igreja. Possamos crescer cada vez mais em espírito e em verdade. Porque Deus quer que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. E também um momento especial nessa escola dominical, né, será ministrada pelo departamento infantil, onde teremos alguns testemunhos de irmãos, né, porque é importante a escola dominical. Vamos ouvir, irmãos. Ouçamos aí o que o departamento infantil tem a nos dizer nesta manhã. Aprendemos na escola dominical a decorar os versículos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás ao sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio 6, 5, 6, 7. Na escola dominical eu aprendo a louvar.
deixa, a outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. Oh, que mistério glorioso! Uma formiguinha ensinando um preguiçoso. Oh, que mistério glorioso! Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Porque senão o tempo sobra. Eu aprendo na escola dominical a ter comunhão com os irmãos. Na escola dominical, eu aprendo a louvar ao Senhor. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade lá vai derrubar. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade lá vai derrubar. A rocha é o lugar de construir, o alicerce forte que não vai cair. A tempestades vão e vem, mas a paz de Cristo tu tens. A rocha é o lugar de construir, o alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vem, mas a paz de Cristo tu tens. Nessa escola dominical, aprendemos que Jesus é o nosso Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Bom dia, crianças. Bom dia, irmãos. Na escola dominical, nós aprendemos sobre a palavra de Deus. E hoje a nossa história vai ser sobre o perdão. A oração que Jesus nos ensinou é muito bonita, mas para dizê-la, como Jesus dizia, é preciso ter muita humildade. Uma das coisas mais difíceis nessa oração é quando ela diz que temos de perdoar alguém, se quisermos que Deus perdoe a nós. Às vezes, é muito penoso perdoar alguém que nos fez tanto mal, mas, a exemplo de Jesus, temos o dever, mesmo que trabalhoso, de perdoar ao nosso próximo. O mestre contou uma parábola aos seus discípulos para mostrar a importância do perdão. O reino dos céus é como um rei que decidiu acertar as contas com seus empregados. Um deles devia ao rei 10.000 em dinheiro, mas não tinha como pagar essa dívida. Foi estabelecido então que vendesse todas as suas coisas, até a casa seria vendida. Desesperado, o empregado pediu, suplicou e se humilhou, dizendo: "Por favor, tenha paciência e logo vou pagar tudo o que devo." O rei ficou com pena e decidiu perdoar sua dívida e mandou-o embora. Aliviado, o empregado saiu dali muito feliz, mas ao chegar na rua, encontrou um de seus empregados, que lhe devia um pouco de dinheiro. Agarrou-o pelo pescoço e, sufocando-o, dizia: "Vamos, pague-me agora mesmo que você me deve." O empregado, no momento, não tinha como pagar essa dívida. Ele prometeu que assim que pudesse, o pagaria. Mas este pobre devedor não teve nenhuma chance. Ele foi para a prisão. O rei logo soube daquele acontecimento e mandou chamar aquele servo cruel e lhe disse: "Sou malvado, eu lhe perdoei a dívida enorme, porque você suplicou."
e fiquei com pena. Você não devia ter feito o mesmo quando seu servo lhe pediu por compaixão? Você o colocou na prisão, não foi? Indignado, o rei o obrigou a pagar toda a sua dívida e nem se importou de que forma ele arranjaria dinheiro. Era uma lição. Jesus terminou dizendo que Deus espera que cada um de nós perdoe o nosso próximo, assim como Ele perdoa cada um de nós. E essa é a nossa história de hoje, sobre o perdão. Papai do céu, muito obrigado por este dia. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado ao Papai, a nossa escola dominical, onde podemos sempre aprender a Tua palavra. Que possamos estar sempre nos Teus caminhos, aprendendo mais e mais da Tua palavra. E que estas palavras estejam sempre em nossos corações. E que possamos sempre pôr em prática no nosso dia a dia. Esteja Deus perdoando dos nossos pecados. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos! Hoje, o terceiro domingo de setembro, dia da Escola Bíblica Dominical. E vocês sabem o porquê a EBD é tão importante? Bom, nela nós aprendemos sobre o amor de Deus. Aprendemos que nós somos pecadores, mas que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Nós aprendemos que podemos aceitar a Cristo como nosso Salvador e os nossos pecados serão perdoados. E assim nós passamos a crescer aprendendo na Bíblia como agradar a Deus. Pais, eu peço que assistam às aulas da EBD com os seus filhos e quando nós retornarmos, que levem os seus filhos para a escola dominical, porque lá eles aprenderão a louvar, aprenderão a gravar os versículos, a orar e ter comunhão com os irmãos e aprender sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a nossa EBD. Como pai, eu fico emocionado de ver nossos filhos, né, os nossos irmãos à frente do trabalho da igreja. Né? Isso é emocionante, isso, né, nós estamos deixando um legado para todos na escola dominical. E irmão, pai, peço aos irmãos, né, que aqueles que estão desanimados com a escola dominical, não aprendo nada aqui, né? O que eu vou fazer aqui? Já sei de tudo. Mas vejam o que os nossos filhos falaram hoje, nessa manhã. Tá? Então, veja a relevância disso. Né? Nós aprendemos, nós temos comunhão uns com os outros, nossos filhos estão sendo preparados para uma vida espiritual, para uma vida, né, na vida profissional deles. E é certeza, irmão, todos aqueles nossos filhos, isso é provado, irmãos, e eu testemunho isso também. Todos aqueles filhos que nasceram na igreja, frequentaram a igreja, frequentaram a escola dominical, eles têm muito mais, né, facilidades para a sua vida comum, para a sua vida na comunidade, no trabalho, nos estudos. Então, irmãos, pais, tragam seus filhos. Façam, né, esse comprometimento em relação à sua família, ao seu filho, de trazê-los, de ensiná-los, né, através da escola dominical. Agora, irmãos, vamos passar para nossos aniversariantes da semana. Dia 22/9, né, aniversaria o nosso irmão Tiago Cardoso. Né? E dia 23/9, aniversaria nossa irmã Rosa dos Santos. Não deixemos de orar por eles, não deixemos de ligar, né, e mandar uma mensagem. Né? Tá tão fácil hoje, irmãos. Né? Não deixemos de compartilhar com o nosso irmão esse dia abençoado, que é o dia do aniversário de cada um de nós. Nossos trabalhos semanais, irmãos. Segunda-feira, reunião de oração.
né, através do Zoom, onde nós oramos por sua família, nós oramos pela nossa igreja, nós oramos pela nossa cidade, nós oramos para aquelas pessoas que necessitam, né, que estão enfermas, né, ou então que receberam bênçãos. É interessante, nós temos orado muito mais por bênçãos recebidas do que realmente pedidos, né, de ajuda, de auxílio. Olha como Deus é maravilhoso, olha como Deus tem nos abençoado. Terça-feira também culto nos lares, às 20 horas, através do WhatsApp. Não deixe de participar, de ouvir a palavra, de orar, de cantar junto com os irmãos. Né? Estamos aí em torno de 16, 17 pessoas que participam, mas queremos a sua participação também. Venha conosco, venha nos, né, ajudar aí a alavancar o trabalho da nossa igreja e louvarmos a Deus. E estamos em comunhão com os irmãos. Quinta-feira, estudo bíblico. Se você quer aprender um pouco mais da palavra de Deus, se aprofundar mais na palavra de Deus, se você não entende, né, muito o que você lê, participe dos estudos bíblicos, né, onde é dissecado versículo por versículo. E nós vamos entender, o Espírito Santo vai agir na sua vida. Não deixe de participar através do WhatsApp também às 20 horas. E domingo, culto online, às 19h30 pela plataforma do WhatsApp. Não deixe de louvar a Deus, né, de ouvir a palavra de Deus através, né, do pregador, através dos nossos hinos, através dos nossos cânticos com a equipe de louvor, através das orações. Isso é a nossa vida espiritual, irmãos. Devemos dedicar mais a nossa vida espiritual. E agora vamos os avisos, né? Nós temos também Projeto Celeiro. Precisamos, irmãos, né, nos dedicar mais, ser mais generosos. Vamos, né, estender a mão para aquelas pessoas que necessitam. Vamos doar aí 1 quilo de alimento, né, um perecível. Muitas pessoas necessitam, estão necessitadas disso. Remédios e trabalhos. E isso faz parte da nossa igreja, como ação social, como ser um missionário de Deus, de Cristo. E o dízimos e ofertas, irmãos, também. Não deixe de colaborar, não deixe de dizimar, não deixe de ofertar. Tenha esse comprometimento com a obra de Deus, né? E nós, né, desde que veio a pandemia, nós mês a mês, são 5, 6 meses já, nós nunca deixamos de enviar nossas ofertas para o missionário Fábio na Espanha. Temos honrado esse compromisso, porque sabemos que Deus, né, é um trabalho feito por mãos humanas, mas direcionado por Deus. E cabe a nós também ajudar, cabe a nós também sermos um missionário, ajudando, porque nas nossas orações, nossos dízimos, nossas ofertas, Deus irá abençoá-los ricamente. Vamos terminar a escola dominical desta manhã, mas antes queremos também fazer um pequeno reconhecimento da nossa história, da nossa escola dominical no Brasil. E após esse momento eu irei fazer a oração final e recitar o mote. Escola Bíblica Dominical, Ensino para a Vida. No terceiro domingo do mês de setembro, comemora-se o Dia da Escola Dominical na Igreja Presbiteriana do Brasil. O surgimento da EBD no Brasil deve-se ao casal de missionários escoceses Dr. Robert Calley e sua esposa Sarah Calley, que chegaram ao Rio de Janeiro no dia 10 de maio de 1855, 4 anos antes do missionário Simonton. No domingo, 19 de agosto deste mesmo ano, Sarah ministrou a primeira escola bíblica dominical a 5 crianças, contando a história de Jonas. E nos domingos seguintes já funcionava também a classe de adultos dirigida pelo Dr. Calley. O casal Calley desenvolveu seu ministério pioneiro no Brasil, que durou 21 anos, e em 1876
deixaram definitivamente o Brasil, fixando residência em Edimburgo. Robert e Sarah Kallen deixou-nos um legado, a EBD, que há 165 anos tem cumprido seu ministério na proclamação da Palavra de Deus. Que nós continuemos a usar da Escola Bíblica Dominical. Amém. Oremos, Senhor. Pai querido, Pai bondoso, Pai de misericórdia, Pai Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, Pai, por tudo que temos feito. Desde o ar que respiramos, desde o alimento, a nossa casa, a nossa veste, a salvação em Cristo Jesus que tem nos dado, e também a escola dominical, Senhor. Em gerações e gerações tem levado o teu evangelho, tem ensinado, Senhor, famílias e famílias, ó Pai, e tem te servido, ó Pai, como um instrumento de propagação da tua palavra, Senhor. Pai, que a escola dominical, Senhor, da nossa igreja, de todas as igrejas, Senhor, cresçam cada vez mais e busquem viver uma vida na tua presença, de ensinamentos, na tua palavra, que nossos filhos cresçam, Senhor, sendo edificados, sendo ensinados, Pai, na tua palavra, Senhor, e que a tua palavra seja a única regra de fé e prática para as nossas vidas, ó Pai. Nós agradecemos por toda a nossa escola dominical, pelos nossos professores, por todos aqueles que nos ajudam, por toda a liderança da igreja, por todos os presbíteros, diáconos, pelo nosso pastor, Senhor. E pedimos, rogamos, ó Pai, que nos abençoe, que possamos estar sempre vivendo uma vida de acordo com a tua santa vontade. É em nome de teu Filho Jesus que pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Nosso motto conta-se em Mateus 5,16. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que reconheçam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Agradeço a todos os irmãos, rogo as bênçãos de Deus sobre cada uma das suas vidas, possamos estar novamente reunidos online à noite para prestarmos um culto ao nosso Deus. Amém, irmãos.